Hoje no podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais, nós conversaremos sobre a escrita científica. Escrever o seu trabalho acadêmico é um desafio muito grande, principalmente para estudantes de graduação ou mesmo na pós-graduação. Eu sou Guilherme Tucher, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Apesar da minha formação ser em educação física, essa discussão que a gente vai fazer hoje aqui brevemente, ela é importante para todo e qualquer profissional, para qualquer curso, para qualquer nível de ensino, de aprendizagem aí. Então são discussões importantes para os alunos na graduação, são importantes para os alunos que estão terminando a graduação, que estão fazendo uma especialização. Tem um professor aí do nosso grupo de pesquisas, o professor Roberto, que está entrando no doutorado e ele está aqui também. Então essa é uma discussão que é muito interessante e, sinceramente, é um processo de aprendizagem que não se encerra tão cedo. O Igor já me apresentou, eu sou o professor Guilherme Tucher. O que eu gostaria de acrescentar aí? Que eu tenho um site, que é o meu nome, guilhermetucher.com.br, e eu escrevo lá bastante coisa, não só relacionada à educação física, mas à metodologia da pesquisa também. Inclusive tem uma postagem lá bem interessante, com texto e vídeo sobre como escrever um projeto, e caso vocês tenham curiosidade, depois eu acho que vale a pena dar um pulinho lá para poder se aprofundar um pouquinho mais. E uma outra coisa que eu queria pedir, se vocês sentirem interesse, que vocês peguem aí um papel e um lápis, ou no próprio computador, não sei, e à medida que a gente for fazendo as discussões, vocês pensem na possibilidade de vocês começarem a escrever alguma coisa sobre o que vocês gostariam de estudar, sobre o que vocês têm interesse em estudar. Eu acho que isso é bacana para vocês já colocarem a mão na massa. Dentro desse meu processo de formação acadêmica, eu só percebi a dificuldade em escrever alguma coisa quando eu cheguei na época do meu mestrado. Quando eu cheguei no mestrado, eu já tinha feito meu trabalho de conclusão de curso, já tinha feito 2 especializações na área da educação física e passou. Quando chegou na época do mestrado, que eu me deparei com a necessidade não só de escrever uma dissertação, mas de publicar um artigo, de ter que escrever um artigo, que eu percebi, caramba, o que eu sei não é o suficiente. Por mais que eu tivesse tido essa bagagem anterior, para esse momento o que eu sei não é suficiente. Eu me lembro de estar sentado assim no laboratório, assim que eu entrei no programa de mestrado, e via os outros alunos, os outros colegas conversando com os professores, aquelas discussões sobre estatística, sobre o próprio artigo, sobre a dissertação, e eu pensava assim, caramba, eu não sei nada disso. Como é que eu vou fazer para poder começar o meu artigo se eu não sei nem por onde começar? Então, a proposta da nossa discussão hoje, que é breve, é tentar dar esse passo inicial para vocês. E por que escrever no mestrado era mais difícil, se tornou mais difícil do que escrever nas minhas experiências anteriores? Porque quando a gente faz um programa de pós-graduação, um mestrado ou doutorado, a gente quer, uma das nossas intenções é que a gente tenha um artigo publicado, que a gente tenha um produto, que a gente produza um conhecimento que não necessariamente é uma obrigação do processo da graduação ou de uma especialização. E por mais que escrever o seu trabalho de curso ou escrever o seu trabalho de especialização seja um processo também realmente difícil, ele nem se compara ou nem chega perto ao processo de escrita de um artigo. Porque a avaliação do seu artigo por uma revista científica ela é feita por pessoas que você não conhece, por pessoas que dominam plenamente aquele assunto, via de regra, e pessoas que vão fazer, não por maldade, mas vão tentar a todo custo perceber as falhas que você tem no seu trabalho, falhas de escritas, falhas metodológicas, para que o seu trabalho se torne melhor. Essa é a função do revisor. Então, escrever com a intenção de publicar é realmente muito mais difícil. Mas qual é o problema disso, pessoal? A gente só pensa na publicação na hora da publicação. E aí que as coisas tendem a dar errado. Se você tem interesse em escrever um artigo, se você tem interesse em fazer sua dissertação, pensar no seu trabalho de curso, mesmo que ele só fique pronto 2 anos depois, 6 meses depois, alguns meses depois, o processo de pensar sobre ele tem que começar muito antes. Então é aquele negócio, se você começa errado, a tendência é que depois as coisas piorem cada vez mais.
Então, a reflexão inicial que eu faço para vocês, e foi a que eu tive que passar na época do meu mestrado, é: adquiram um conhecimento antes da necessidade de demonstrar o conhecimento surgir. Isso pode ser independentemente do nível que você se encontra. Você está no terceiro período da graduação, está terminando o seu trabalho de curso, está na especialização, no mestrado ou no doutorado. Eu não quero dizer para vocês que depois desse nosso bate-papo, vocês amanhã de manhã vão escrever todo o trabalho de curso de vocês ou o Roberto vai escrever a tese de doutorado dele. Não é assim que as coisas funcionam. Escrever é sempre muito mais difícil, até porque, infelizmente, a gente não tem tanta prática na escrita como a gente tem, por exemplo, às vezes na oratória, na forma que a gente tem para poder se comunicar. Então, eu espero com vocês discutir o processo de início para que, principalmente, o restante da caminhada de vocês seja menos dolorosa. Como eu disse, a caminhada ela vai ser dolorosa, mas pelo menos você vai saber por onde você vai estar caminhando e você talvez tenha algumas referências para que você possa se perceber, se autorregular, certo, Igor? E saber se você está caminhando da maneira que deveria ou não. Se você não sabe o percurso que você tem que fazer, você vai acabar ficando perdido no meio do caminho e você não vai nem saber a quem pedir ajuda. Então eu espero aí passar para vocês o pulo do gato para que essa caminhada seja a melhor possível. Ao longo da nossa discussão, eu vou dividir a minha apresentação em 4 partes. Como eu disse para vocês, vocês podem, ao final de cada uma dessas partes, me interromper e eu mesmo vou parar a minha apresentação para que a gente possa conversar. Primeiro, a gente vai falar sobre a importância da leitura. Não consigo me aprofundar muito nesse assunto por causa do nosso tema, mas eu vou falar para vocês sobre a importância da leitura. Depois, como a gente vai elaborar ou sugestões para a gente poder pensar na nossa questão problema. Se a gente não tiver problema, a gente não sai do lugar. A gente tem uma tendência de fugir das complicações, isso é normal do ser humano, mas são os nossos problemas que fazem a gente melhorar. Eu me lembro também da época do mestrado, que eu estava conversando com o meu orientador, aí de repente chegou um outro aluno orientando dele e falou assim: pô, professor, eu tenho muitos problemas, etc, não sei o que fazer. Ele: poxa, que bom, é o que eu mais quero para minha vida. Eu quero problemas para poder resolver e poder crescer pessoalmente e profissionalmente. É lógico que isso é um pouco filosófico, mas só para que vocês entendam que o início da nossa caminhada começa com uma boa pergunta, começa com um bom problema. Depois a gente vai discutir um pouquinho aí sobre as sessões de um trabalho acadêmico. Pode ser o seu trabalho de curso lá na graduação, pode ser um artigo publicado na melhor revista científica, ou pode ser lá a sua tese de doutorado. As sessões de um artigo científico, as partes de um artigo científico são basicamente as mesmas. Se você souber o que tem que acontecer, o que tem que ser descrito, escrito e apresentado em cada uma dessas sessões, a chance de dar tudo certo no final é muito melhor. Se você não sabe o que escrever em cada uma delas, a tendência é que você se perca naquela caminhada que a gente falou que vocês têm que fazer e você depois não vai saber para onde ir. E por último, a gente vai falar sobre o processo de escrita, com algumas dicas aí também. E eu vou passar para vocês algumas experiências que eu tive enquanto estudante, né, de mestrado e doutorado, e também com os meus alunos hoje na iniciação científica e no programa de pós-graduação. E mais uma vez, por favor, sintam-se aí à vontade para poder perguntar caso vocês tenham necessidade. E mais uma vez também, a minha sugestão é que se vocês puderem, à medida que a gente for fazendo as discussões, vocês comecem a escrever alguma coisa para que isso se torne cada vez mais palpável. Então vamos falar aí primeiro sobre a importância da leitura. Infelizmente, dentro do nosso processo de formação, há uma tendência de ser muito mais valorizado o que a gente escreve e aquilo que a gente fala, aquilo que a gente apresenta. Só que muitas vezes a gente não se dá conta que aquilo que a gente consegue escrever ou aquilo que a gente consegue falar é fruto de um conhecimento, e esse conhecimento pode ser ou geralmente é fruto de leitura. Então vocês hoje aqui nesse nosso encontro possivelmente vão estar aprendendo alguma coisa, mesmo que vocês não estejam lendo, vocês estejam só me ouvindo, a minha aprendizagem para poder passar isso para vocês é fruto de leitura. É fruto, lógico, de outros cursos que eu fiz, mas eu tenho bastante leitura sobre o assunto. Isso me fez gerar um tipo de conhecimento que eu consigo passar para vocês agora.
Mas qual é o grande problema, pessoal? Quando vocês elaboram um currículo de vocês, seja ele profissional, um currículo acadêmico, ninguém escreve lá os livros que leu, os artigos que leu. Isso não é valorizado academicamente ou profissionalmente, porque se entende que se você consegue escrever alguma coisa, um artigo, um livro, uma dissertação, e você consegue se comunicar, significa que essa informação veio de algum lugar. Então não é porque esse tipo de informação não é valorizada, pelo menos explicitamente, que a leitura não é importante. A leitura ela é muito importante e a gente vai discutir isso. Então aquilo que a gente fala e aquilo que a gente escreve é fruto de um conhecimento e esse conhecimento pode ser obtido por meio da leitura. E na verdade eu queria incentivar vocês a isso. Incentivar vocês a lerem. É lógico, vocês vão ler aquilo que está relacionado à formação de vocês. Então vi que tem gente aí da psicologia, da educação física. Vocês vão ler os assuntos relacionados à formação de vocês. Mas mesmo assim, talvez seja interessante ler algumas coisas que cerquem a formação de vocês, para que vocês tenham uma visão mais ampla daquilo que vocês têm que adquirir de conhecimento. Então, para a gente poder fechar essa ideia aqui, aquilo que eu falo e aquilo que eu comunico oralmente, aquilo que eu falo e aquilo que eu escrevo é fruto de uma leitura. Só a preocupação que a gente tem que ter aqui, pessoal, é que ler não é simplesmente passar o olho pela folha do artigo ou do livro, chegar no final, fechar esse livro e ir embora para casa. Leitura não é isso. Leitura é você conversar com o autor que você está lendo, para que você consiga obter as informações que ele quis passar para você e essas informações se tornarem úteis para você. Você se apropriar do conhecimento que o autor quis passar. Então a leitura não é um processo rápido. A leitura também é um processo trabalhoso, porque você tem que extrair de um texto as informações que o autor não sabe exatamente o que você precisa. Você precisa extrair essas informações para que elas se tornem úteis para você. E o problema maior é que ler só um artigo ou só um livro possivelmente não vai resolver os problemas de vocês. A gente precisa ter contato com diferentes obras, com diferentes pensamentos, mesmo que todos eles falem de um mesmo assunto, para que você pegue um pouquinho de cada um deles, né, para que você obtenha informações de diferentes fontes e você passe a entender realmente um assunto. Então, o nosso foco aqui é na escrita. Eu só consigo escrever sobre aquilo que eu conheço. Muitas vezes a gente não sabe por onde começar o nosso trabalho de curso, o nosso artigo, porque simplesmente a gente não conhece aquilo que a gente precisa escrever. Como é que eu vou conversar sobre um assunto que eu não domino? Como é que eu vou escrever sobre um assunto que eu não domino? Isso é impossível. Então a gente precisa realmente ler. A gente precisa ler também para poder entender o que já se sabe sobre um assunto e aquilo que não se sabe sobre um assunto. Afinal de contas, não faria tanto sentido eu escrever alguma coisa sobre aquilo que já se sabe. Não faz tanto sentido, é lógico que existem diferentes graus aí de formação, mas em princípio não faz tanto sentido eu produzir conhecimento sobre alguma coisa que as pessoas já conhecem. Não é porque eu desconheço alguma coisa que a comunidade científica desconhece sobre aquilo também. Então, muitas vezes a gente quer estudar alguma coisa porque a gente não conhece sobre aquilo. A gente quer estudar sobre aquilo e produzir conhecimento, mas pode ser que a nossa dúvida seja solucionada com uma simples leitura. Então, por que é importante que a gente leia também? Porque quando a gente estiver lendo, eu vou saber o que já se sabe sobre um assunto e eu vou saber o que não se sabe sobre um assunto. E é esse não saber sobre um assunto que vai justificar a realização do seu trabalho. Matheus, eu não sei exatamente qual é o seu curso, né, qual é a sua área de estudo, mas você precisa tentar perceber, diagnosticar o que não se sabe sobre o que você gostaria de estudar para que você estude o que não se sabe. É lógico que dependendo, mais uma vez, se você está na graduação, numa especialização, na pós-graduação, a profundidade dessa discussão é diferente, mas a lógica ela é a mesma em todos os sentidos. Depois disso, então, eu vou perceber, poxa, legal, isso aqui ainda precisa ser mais estudado. Esse estudo é feito com indivíduos com essa característica. Eu vou estudar agora indivíduos com essa característica. Esses estudos são feitos com mulheres, eu vou estudar homens. Esses estudos são feitos com indivíduos
que vivem sobre privação de sono. Eu vou fazer agora com indivíduos considerados normais, né, que têm o sono normal. Será que tem diferença? Eu preciso perceber na literatura o que se sabe para poder descobrir o que não se sabe. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um colega da educação física e ele queria estudar uma coisa que realmente não existia. Era uma dúvida muito particular dele. E o que eu falei para ele é isso que eu estou falando para vocês. Eu falei, olha só, eu entendi o que você quer estudar, mas você, ele não conseguia começar a escrever, né? E eu falei, para você começar a escrever, você precisa ler. Ele falou assim, pô, mas não tem nada publicado sobre o que eu gostaria de falar. Por que eu vou perder meu tempo lendo? Eu falei, porque quando você vai escrever alguma coisa, você não pode só falar isso, não existe nada publicado sobre um assunto. Você precisa demonstrar, por meio da maneira que você escreve, o que já se sabe sobre um assunto. Quando você estiver demonstrando o que já se sabe sobre um assunto, você vai mostrar isso por meio das citações e do texto, e você vai levar o leitor de uma maneira lógica a perceber, opa, realmente isso aqui precisa ser estudado. É como se fosse um vendedor de enciclopédia. Quando eu era mais novo, não existia computador, pelo menos da maneira que tem hoje em dia, e eu me lembro de uma vez um rapaz bater na minha casa para poder vender enciclopédia para minha mãe. A enciclopédia britânica Barça. E o que ele tinha que falar? Como é que ele ia convencer a minha mãe? Ele precisava demonstrar para ela que, de alguma maneira, o conhecimento que estava disponível dentro daquela enciclopédia não estava disponível em outro lugar. De forma barata ou de forma acessível, de forma rápida. Com esse argumento, ele conseguiu convencer a minha mãe que ela precisava comprar a enciclopédia para mim e para o meu irmão. E o início do artigo segue mais ou menos a mesma lógica. Você tem que vender o seu artigo para o editor, editor e depois para os pareceristas de que seu artigo realmente merece ser feito. Então, pessoal, essa nossa primeira discussão é: eu preciso ler para poder me apropriar do que está sendo discutido na literatura, para que eu saiba o que já se sabe e para que eu saiba o que não se sabe. É esse o que não se sabe que eu deveria estar me preocupando em estudar. Cada um de vocês, a partir do que gosta de estudar, do que tem interesse, deveria descobrir isso. O que ainda não se sabe? O que ainda está precisando ser discutido mais na literatura? Só depois disso que a gente consegue chegar no nosso segundo ponto, que é o ponto da questão-problema. Então, agora que eu já diagnostiquei, já percebi aquilo que não se sabe, eu consigo pensar na minha questão-problema. Então, eu li diferentes artigos, li diferentes livros e, opa, isso aqui precisa ser estudado ainda. Vou dar um exemplo de um aluno meu. Eu tenho um aluno de iniciação científica, que é um bolsista, que o nome dele é Marcos. E o estudo dele envolve a coleta de dados, que eu não vou entrar em detalhes porque não interessa, mas ele precisa coletar dados, ele não está conseguindo fazer essa coleta de dados nos clubes por causa da pandemia. E a bolsa dele termina agora no mês de agosto ou mês de setembro, e eu falei para ele, Marcos, a gente precisa apresentar alguma coisa, porque você é um bolsista. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, eu quero que você faça uma revisão sistemática. Eu pedi que ele lesse o que tem na literatura sobre o assunto que a gente está estudando, e ele escrevesse sobre isso. Aí tem toda uma técnica para isso que também não merece aqui ser discutido. O que aconteceu? Quando ele terminou de fazer esse primeiro apanhado do que já tem na literatura, ele mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp falando assim, poxa Guilherme, depois que a gente terminar esse estudo, a gente podia estudar sobre isso e sobre isso. De onde ele tirou isso, pessoal? De onde ele tirou o que pode ser estudado? A partir das leituras dele. A leitura de um amplo conjunto de artigos fez ele perceber, poxa, bacana, isso tudo é o que se sabe, mas ainda tem isso tudo aqui que a gente ainda não sabe. Isso aqui que a gente tem que estudar. E isso ele percebeu sozinho. É lógico que a gente pode estar conversando com outros profissionais, que a nossa prática, que o nosso dia a dia pode trazer para a gente alguma curiosidade, mas como eu disse para vocês, essa pode ser uma curiosidade só nossa, que já tem uma solução na literatura. Eu preciso ler para poder descobrir se realmente aquilo é relevante ou não, se realmente aquilo precisa ser estudado ou não. Então, a questão problema é uma pergunta, ela é uma dúvida. Quando você estiver conversando com o seu orientador, ele falar assim para você, eu quero que você traga uma questão problema. Se você não levar uma pergunta para ele, uma dúvida, isso não é uma questão problema. Muitas vezes os alunos confundem o tema ou o assunto que ele quer estudar com a questão problema.
Então, se eu fosse trazer isso para a educação física, né? Eu pedi lá que um aluno trouxesse uma questão, problema, ele fala assim para mim: Ah, Guilherme, eu quero estudar a criança no esporte. Tudo bem, mas qual é a sua questão, problema? Ele repete: Não, é criança e esporte. Opa, isso não é uma questão, problema. Isso é um tema, isso é um assunto. Dentro desse tema, a gente pode estudar diferentes coisas. Poderia dizer até que a quantidade de questões, problemas dentro desse tema é quase que infinitos. Então, eu poderia ter, dentro de um mesmo grupo, 10, 15, 20 alunos estudando um mesmo tema, mas cada um deles com uma pergunta diferente. Cada um deles com uma dúvida diferente. Então, mais uma vez, quando você estiver escrevendo, estiver começando o seu projeto, o seu estudo, você tem que pensar: qual é a minha questão problema? Qual é a minha dúvida? O que eu quero estudar? Qual é a minha pergunta? Se você tem então essa questão problema, vai ficar bem claro para você o que você vai estudar. Vai ficar claro para você por que esse assunto é importante e vai ficar claro para você o que você pretende solucionar. Quando a gente não começa assim, eu falei que quando a gente começa errado, a tendência é que as coisas piorem cada vez mais. Quando a gente não começa assim, o que acontece? Você começa a ler as coisas, aí você pega um artigo e pensa assim: poxa, que artigo legal, vou colocar na minha monografia também. Só que às vezes esse artigo não tem nada a ver com o que você está estudando. Aí você começa a ler outras coisas, está procurando as bases de dados, poxa, esse artigo aqui também é legal, vou colocar na minha monografia. E você depois, quando passa a sua monografia para o seu orientador, que tem mais experiência nessa proposta de condução de um trabalho acadêmico, ele vai perceber o seguinte: poxa, você costurou muito mal as ideias. Eu não sei exatamente o que você quer estudar, porque toda hora você se perde. Você não tem o caminho que você deve seguir, você começa bem, de repente se perde, aí volta para o caminho de novo, aí se perde de novo. Tudo isso porque você não tem uma boa questão-problema. Além disso, se você tem uma boa questão-problema, você tem o objetivo do seu estudo. Da sua pergunta, você tira o objetivo do seu estudo, ou você formula o objetivo do seu estudo e você formula o título do seu trabalho. Então, na pior das hipóteses, para você não ter que ser muito criativo, uma boa questão-problema já solucionou mais dois problemas do seu trabalho, que é identificar o seu objetivo e o seu título. Então, por exemplo, aqui, vou trazer um exemplo da educação física, mas eu acredito que vocês possam entender. Qual é o efeito de 4 semanas de treinamento de força na composição corporal de mulheres idosas? Vou repetir. Qual o efeito de 4 semanas de treinamento da força muscular na composição corporal de mulheres idosas? Essa é a minha pergunta. Então, qual é o objetivo do meu estudo? Avaliar ou verificar o efeito, aí repete tudo, o efeito de 4 semanas de treinamento da força muscular na composição corporal de mulheres idosas. Então, se eu tenho a minha pergunta, eu tenho o meu objetivo e eu já tenho o meu título. O meu título é Efeito de 4 semanas do treinamento da força muscular na composição corporal de mulheres idosas. Se eu não tenho a minha pergunta, eu acabo me perdendo no meu objetivo e depois eu faço um título também que não tem nada a ver. Eu me lembro também que na época do meu mestrado, eu começava a procurar os artigos para poder fazer a minha leitura, eu já tinha a ideia do que eu queria estudar, e quando eu me percebi, eu estava me perdendo pegando artigos que não tinham nada a ver, eu estava perdendo tempo com isso. O artigo era muito bacana, lógico, mas não era o que eu deveria estar me preocupando naquele momento. Então, o que eu fiz? Eu peguei um papel, colei durex atrás, escrevi nesse papel o objetivo do meu estudo e colei na minha frente. Então, toda hora que eu estava me perdendo, eu olhava para aquele papel, não é isso que eu quero. Aí eu voltava, excluía aquele artigo. Senão se você for pegar tudo que tem de interessante na internet, nas bases de dados, você não vai acabar o seu trabalho nunca. Então, você precisa ser objetivo na hora de procurar os artigos que você precisa estudar. A partir disso, então, a gente consegue fazer uma reflexão do que a gente já falou até agora. Se eu fiz a minha leitura de maneira adequada, eu consigo perceber aquilo que eu tenho que estudar. Se eu percebi o que eu tenho que estudar, eu já consigo formular uma questão-problema. Se eu tenho uma questão-problema, eu já tenho o objetivo do meu estudo. E o objetivo do meu estudo, de forma bem resumida, é justamente solucionar essa questão-problema. Todo o caminho que eu vou seguir na minha introdução, na minha metodologia, depois na parte de resultados, discussão e conclusão, é para poder mostrar para as pessoas que a dúvida que eu apresentei na introdução,
que o meu objetivo apresentado na introdução, ele foi solucionado ao longo do meu trabalho. É assim o caminho da escrita científica ou da produção de conhecimento. E a gente chega então na nossa terceira parte. Então o que a gente já falou até agora? Que a leitura é importante, porque a partir da leitura eu vou perceber aquilo que ainda precisa ser estudado. Eu vou conhecer o que se sabe, vou conhecer o que não se sabe. Depois da leitura eu preciso pensar então na formulação da minha questão-problema. Essa minha dúvida, essa minha pergunta, que não é um assunto, não é um tema, que vai nortear todo o meu trabalho. A pergunta ela tem que ser clara, tem que ser bem escrita, tem que ser algo que você escreva hoje, daqui a um mês você leia e você entenda a mesma coisa. Tem que ser algo que você escreve, a sua mãe entende a mesma coisa, o seu vizinho, o seu orientador, um colega de outra universidade. Não dá para ser aquele negócio assim, não entendi muito bem não, me explica. Se você tem que explicar, é porque não está bem escrito. Então tem que ser alguma coisa bem escrita. Isso é questão de treino, é questão de orientação e todo mundo passa por essas dificuldades iniciais. A gente vai falar agora então na terceira parte da nossa discussão, que é sobre as seções do trabalho científico. Todo o trabalho científico, pessoal, se divide basicamente nessas seções. É lógico que a gente pegar estudos aí de revisão de literatura, de revisão sistemática, ou estudos às vezes da área da educação, da área de humanos de maneira geral, essas seções podem ser um pouquinho diferentes, mas a lógica delas é basicamente a mesma. Essa imagem aí, a ideia dela é representar como se fosse a figura de uma ampulheta. Então percebam que a parte inicial, que está ali descrita como introdução, ela é mais ampla e depois ela afunila. E depois lá na discussão e na conclusão, que não está escrito aí, o caminho é oposto. Ela começa mais estreita e depois ela se amplia. E essas são as seções de um trabalho acadêmico. A gente tem um resumo, depois tem a introdução, tem a seção de métodos ou materiais e métodos ou procedimentos metodológicos, aí depende da revista, depende da faculdade, da universidade, cada uma delas tem uma norma diferente para isso. Depois a seção de resultados e a seção de discussão. Dependendo também da revista ou da área que você estuda, pode ser que a seção de resultados e discussão seja uma única seção. Então tá junto ali, resultados e discussão. Mas eu acredito, pelo menos para a minha área, que o mais comum é que essas duas seções ainda sejam apresentadas separadamente. Ao lado do nome de cada uma dessas seções, ele tem algumas letras, que é ali A, B, C e D. Qual é a intenção dessas letras? Essa autora sugere que a gente comece a escrever o nosso trabalho pela parte de resultados, que está ali do lado da letra A. Só depois a gente vai para a introdução, depois para a seção de métodos e depois para a seção de discussão. Aí existem, pessoal, diferentes orientações para a condução da escrita. Por que ela sugere que a gente comece pelos resultados? Porque, bem ou mal, os resultados é a parte mais interessante do seu trabalho. Introdução, você vai se basear na literatura. A parte de materiais e métodos, de metodologia, pode ser que a maior parte dela também seja baseada no que já se sabe, né? Na própria literatura. Então, você não está apresentando, em princípio, nada de novo. O que tem de novo é o que você vai apresentar na parte de resultados e depois você vai discutir esses resultados na parte de discussão. Guilherme, eu acho mais difícil. Então não tem problema nenhum seguir a própria ordem de construção ou de leitura do trabalho acadêmico. Faz sua introdução e pensa na parte da metodologia. Eu acho que para quem está começando talvez seja realmente mais fácil. Por quê? Principalmente a metodologia. Se você não tem uma boa metodologia, você não sabe o caminho que você precisa utilizar para poder responder a questão problema. Então não adianta você ter uma excelente questão-problema, uma dúvida muito bacana, está bem justificada, ela é relevante, ela é importante e você depois escolhe um método fraco. Você tem um caminho fraco, então você precisa ter um caminho forte para responder uma questão forte. Muitas vezes as revistas científicas não aceitam os artigos por causa de um método que é falho, ele é incompleto, ele não é preciso. Porque o que a gente quer mostrar com a parte da metodologia? Que os resultados que eu estou apresentando para a comunidade científica, eles são fortes porque a minha metodologia é forte. Eu não posso falar para vocês que o bolo é de chocolate, que é o meu resultado, mas o cheiro do bolo não é de chocolate e o gosto do bolo não é de chocolate. Significa que eu errei alguma coisa na minha metodologia. Essa ideia da ampulheta começar mais ampla e depois afunilar e depois no final ela se ampliar novamente, a ideia dessa proposta é a gente perceber que o início do nosso trabalho ele é mais geral, então o nosso primeiro parágrafo, que é aquele número 1 ali, que é um cinza mais escuro,
que ele está tentando representar um primeiro parágrafo. Ele traz para a gente um conhecimento mais geral, depois se torna mais específico e se torna ainda mais específico no terceiro parágrafo. Depois o nosso trabalho ele é todo ou basicamente específico. Quando chega na discussão, a primeira parte da discussão ela é específica e depois você tenta generalizar os resultados que você encontrou. Você tenta mostrar como esses resultados podem ser interessantes a partir de outras realidades. Então, mais uma vez, a gente começa geral, depois se torna específico, conduz de maneira específica e no final se torna geral de novo. Vamos ver agora uma proposta do que a gente poderia estar escrevendo em cada uma das sessões. Na introdução, a proposta básica da introdução é que a gente escreva pelo menos aí 4 parágrafos. O que eu vou escrever na introdução? Eu tenho uma proposta aqui do que a gente vai escrever em termos de o que já se sabe sobre o assunto. O que ainda não se sabe sobre o assunto? Qual a importância do estudo, do seu estudo? Por que ele é relevante em termos sociais, em termos financeiros, em termos de conhecimento científico? Então, eu poderia escrever o meu primeiro parágrafo da minha introdução para responder essa primeira pergunta. De uma maneira geral, o que já se sabe sobre o assunto? Eu vou só conseguir responder isso se eu tiver lido alguma coisa. Dependendo de como você conduz a sua introdução, a gente pode pegar essa pergunta, o que já se sabe, e dividir em 2 parágrafos. Então, o primeiro parágrafo que você vai responder o que já se sabe, você vai ser mais geral. O segundo parágrafo, você ainda vai estar respondendo o que já se sabe sobre o assunto, mas você vai ser mais específico. O que é ser mais específico? Anteriormente, você está falando sobre a área de uma maneira mais ampla e depois você se debruça sobre exatamente o que você está querendo falar. Vamos voltar lá ao vendedor da enciclopédia para minha mãe. Ele não chegou para minha mãe e falou o seguinte, compra a enciclopédia porque é bom para o seu filho. Isso era o específico. Mas ele antes teve que amaciar a carne. Olha, seus filhos estão na escola e vira e mexe eles precisam fazer algum trabalho e não tem aonde consultar. Daqui a alguns anos eles precisam passar no vestibular para poder fazer uma boa graduação, para conseguir um bom emprego. E eles precisam ter conhecimento para poder fazer esses trabalhos, para poder estudar no vestibular, para o vestibular. E até mesmo depois na graduação, eles precisam ter fontes de consulta para poder continuar estudando. Aí minha mãe, poxa, realmente, isso é uma contextualização geral. Aí ele mostra para ela, a gente tem aqui uma enciclopédia que tem esses benefícios, essas características. Isso é uma introdução mais específica. Então, o específico é geralmente aquilo que a gente realmente quer estudar e a gente pode pensar no geral como o tema. Então, eu começo falando sobre o tema, que já se sabe sobre aquele assunto. Depois, eu me torno mais específico, mostrando o que se sabe de maneira específica. E depois, eu mostro o que não se sabe no terceiro parágrafo. Dependendo de como você escreve, você pode ter um parágrafo só para poder mostrar o que não se sabe, que seria o terceiro parágrafo, e um quarto parágrafo para poder falar sobre a importância do seu estudo. Ou então você pode juntar essas 2 respostas num parágrafo só. Você pode ter um parágrafo para poder responder o que não se sabe sobre o assunto e, ao mesmo tempo, mostrar para o leitor a importância do seu estudo. E você fecha a sua introdução mostrando o objetivo do seu estudo. Então, se você pegar um artigo, se ele for bem escrito, tiver uma boa revista, e você quiser saber exatamente o que ele estudou, é só você ir no último parágrafo da introdução. Em 99% dos casos, no último parágrafo, você vai encontrar o objetivo do estudo. Se você for no parágrafo anterior ao do objetivo, né, o penúltimo parágrafo, via de regra, você vai encontrar também a importância do trabalho, por que ele merece ser feito, por que ele é relevante. E todos os parágrafos anteriores são de contextualização. Então, essa é uma regra básica que a gente precisa entender. O último parágrafo, objetivo. Penúltimo parágrafo, a importância do estudo, que não se sabe sobre o estudo. Todos os parágrafos anteriores, via de regra, são de contextualização, são mostrando para o leitor o que já se sabe sobre o assunto. Depois da introdução, a gente tem a metodologia. E como eu disse para vocês, a parte de método ou de metodologia é o caminho que a gente vai utilizar para poder responder a nossa questão problema, para poder resolver o nosso objetivo. E aqui, mais uma vez, eu tenho a proposta do que escrever em cada um dos parágrafos. É lógico que essa proposta é mais, talvez, para a área biológica do que para a área de humanas,
mas se vocês entenderem a lógica, vocês conseguem transferir isso para qualquer tipo de estudo. Então, a sugestão é que no primeiro parágrafo você mostre quem foi avaliado. Quem são os sujeitos da sua pesquisa? Quais são as características deles? O que a gente precisa informar sobre esses indivíduos para que o leitor entenda exatamente quem foi avaliado? Qual é a idade, qual é o sexo, qual é o nível de conhecimento que eles têm sobre um assunto, qual é o nível de escolaridade, o nível social. A gente precisa conhecer quem são essas pessoas. E geralmente, no finalzinho do primeiro parágrafo, a gente mostra que o nosso trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da faculdade, da universidade. No segundo parágrafo, a ideia é a gente mostrar para o leitor o que foi avaliado. Então, o que você avaliou no seu trabalho? Avaliei a força muscular, como eu falei anteriormente. Você avaliou a alteração, a percepção de dor a partir de 2 métodos de fisioterapia ou da medicina diferentes. Você avaliou a percepção das pessoas de um ambiente, vamos pensar na arquitetura, né? Você bolou 2 ambientes diferentes, com cores diferentes, com grau de luminosidade diferente, e você quer ver a percepção das pessoas, o bem-estar das pessoas nesses 2 ambientes. Opa, então avaliei o bem-estar, a percepção dessas pessoas. Depois você vai mostrar como é que isso foi avaliado. Legal, então você tinha lá, não sei como é que se chama, né? Mas vamos pensar em 2 ambientes, um com uma cor ou uma claridade maior e o outro um ambiente um pouquinho mais escuro, uma cor de parede, sei lá, mais forte, ou outra cor de parede mais fraca, e outras características lá, planta ou sem planta, planta real, planta de plástico, e você queria saber a percepção das pessoas para esses ambientes. Então, como é que isso foi avaliado? Elas chegaram e quem é que, vamos supor que você tenha 2 grupos, né? Esses indivíduos foram para o ambiente mais claro primeiro, depois foram para o ambiente escuro, ou a diferença ou a experiência deles nos 2 ambientes foi distante cerca de 7 dias, ou de algumas horas, ou foi logo em seguida. A gente precisa saber como é que isso aconteceu. Por quê? Por exemplo, vamos voltar ali na primeira pergunta, que é quem foi avaliado. Será que homens e mulheres percebem isso da mesma maneira? Eu acredito que não. Então pode ser que as mulheres deem mais importância, vamos pensar nesses 2 ambientes aí da arquitetura, algumas características que os homens não dão tanta importância. Então, se no final você fala que esse ambiente XYZ é o mais agradável, a gente tem que saber mais agradável para quem? É para homens ou para mulheres? É para crianças ou para adultos? É para idosos? É agradável para quê? Para poder assistir um filme? É agradável para poder trabalhar? É agradável para poder cozinhar? Então, essas informações precisam estar na metodologia. Se você pensar na proposta aí do tratamento, né? Beleza, como é que isso foi avaliado? Qual é a característica de cada um dos tratamentos? Qual foi o tempo de intervenção? Como é que foi o procedimento para que esses indivíduos passassem por esse tratamento? E depois, no último parágrafo, geralmente a gente apresenta a estatística que foi utilizada para poder conduzir o nosso trabalho. Por quê? A gente vai coletar um conjunto de informações, números, dados ordinais, nominais, intervalares, e a gente precisa organizar essas informações para que elas façam sentido. Vamos imaginar aí, na pior das hipóteses, que você avaliou 20, 25 pessoas. Como é que essas informações vão fazer sentido se você apresentar os resultados individualmente? Não é isso que a gente quer saber. A gente tem que utilizar o que a gente chama de uma estatística descritiva para poder agrupar essas informações em grupos e depois essas informações passarem a fazer sentido para a gente. E por isso, como eu disse para vocês, que a estatística também é importante, porque ela vai te ajudar a pensar o seu trabalho melhor. Depois, na parte de resultados, a gente vai apresentar tudo aquilo que a gente coletou. A minha sugestão é que primeiro a gente apresente os resultados da estatística descritiva e depois os resultados da estatística inferencial. De forma bem simples, a estatística descritiva seria média, moda, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo. Então você vai apresentar essas informações da estatística descritiva e depois as informações da estatística inferencial, se essa estatística estiver presente no seu trabalho, lógico. Estatística inferencial seria aqui os testes de correlação, os testes de comparação. Então, na nossa parte de resultados, nós teremos um conjunto, possivelmente, de números ou de valores ou de informações que tem que fazer sentido. Pode ser que seja importante você apresentar algumas dessas informações em formato de tabela,
de gráfico. Aí você tem que perceber qual seria a melhor tabela ou gráfico para você apresentar essas informações. Existem diferentes tipos de gráfico e cada um deles tem um propósito também diferente. Uma outra coisa importante é a gente entender que aquela tabela que a gente pede para inserir no Word, aquilo não é uma tabela, aquilo na verdade é um quadro. A tabela tem uma característica diferente, ela não tem algumas daquelas linhas. E em relação aos gráficos e às próprias tabelas, elas têm que ter qualidade suficiente para que elas sejam entendidas independentemente do texto. Então a tabela, eu olhei para uma tabela, olhei para um gráfico como esse, eu tenho que ter aqui o eixo X, o eixo Y, tenho que ter as legendas, tenho que ter o título do gráfico de uma maneira que eu entenda exatamente o que você quer passar de informação sem ter que ler o trabalho inteiro. Se fosse para ler o trabalho inteiro, não faria sentido a informação visual. A ideia da informação visual é facilitar o entendimento. Ah, Guilherme, quando eu vejo uma tabela, um gráfico, eu não entendo nada. É porque você não sabe ainda como interpretar essas informações. Isso é um processo também de aprendizagem. E uma outra coisa importante é que não faz sentido você apresentar as mesmas informações textualmente em formato de tabela ou de gráfico, ou uma coisa ou outra. Geralmente a ideia é, eu apresento todos os dados num gráfico ou numa tabela e eu destaco na minha escrita aquelas informações que são mais importantes e as informações que eu gostaria que o leitor direcionasse a atenção dele. Depois que a gente escreveu os nossos resultados, a gente vai para a parte de discussão. O que eu vou fazer na discussão? Eu vou tentar mostrar o que os meus dados, que foram apresentados aqui na parte de resultados, o que eles significam. Tudo bem, o que aquele 10,78 significa? O que significa falar que 78% dos homens gostaram desse ambiente? Isso é bom ou isso é ruim? Isso é muito ou isso é pouco? Ah, Guilherme, 78% é um percentual alto. Depende, se você tem um outro estudo que mostra que num outro ambiente 98% dos homens gostaram daquela característica, isso passa a ser pouco. Então é basicamente isso que a gente faz na parte de discussão. A gente vai pegar a mesma ordem que a gente apresentou os resultados na sessão de resultados e vai discutir cada uma dessas informações. Então, se na sessão de resultados, primeiro eu apresentei a estatística descritiva, eu vou discutir na mesma ordem a estatística descritiva. Se depois eu apresentei a estatística inferencial, eu vou seguir na mesma ordem as informações da estatística inferencial. Em termos dos parágrafos, a sugestão é que o primeiro parágrafo você recorde o objetivo do estudo e traga ali um resumo dos seus principais resultados, para que você recorde isso ao leitor e depois você faça a discussão propriamente dita. Geralmente, nos últimos parágrafos, a gente mostra a limitação do nosso estudo. Por que isso é importante? Como eu disse para vocês, quando a gente lê o trabalho de outros autores, de outros pesquisadores, a gente vai aprender e vai conhecer o que não se sabe ou o que precisa ser melhorado. Então, o próprio autor ele vai indicar no final do trabalho dele, geralmente isso é feito no último parágrafo, no penúltimo parágrafo da discussão, quais são as limitações. Olha só, eu percebi que os homens gostam mais desse tipo de ambiente. Entretanto, a diferença de idade da amostra do meu estudo, né, vamos pensar, jovens, adultos, idosos, traz uma dificuldade na interpretação real desses resultados. Esse tipo de tratamento, ele aparentemente ou realmente teve diferença significativa, ele parece ser melhor do que o outro. Entretanto, a gente precisa entender que tem essa e essa limitação. Houve uma falha metodológica durante o processo. Então, isso é legítimo e até ético da gente apresentar no nosso trabalho. Dependendo da revista, a gente vai pensando em publicação. Pode ser que a revista exija isso do autor. Então, você tem que apresentar a sua limitação e apresentar uma aplicação prática daquele estudo. E não é a aplicação prática, não serve só para a educação física. Então, independentemente da área que você está estudando, a ideia de aplicação prática é, tá, beleza, e aí? O que tem? Então, a aplicação prática é você mostrar como esse conhecimento pode ser útil para as pessoas que estiverem lendo o seu trabalho. E depois, na parte de conclusão, que geralmente é um parágrafo só, a gente vai mostrar para as pessoas a resposta da nossa questão problema. Todo esse meu ordenamento e essa minha sistematização de informações que passou pela introdução, depois pela metodologia, resultado e discussão, vai ser solucionado na conclusão.
Ah, Guilherme, se eu entendo então o objetivo de cada seção do meu artigo ou de um trabalho qualquer acadêmico, significa que eu não preciso ler todo o artigo. Não. Se você quiser ler só, vamos excluir o resumo, né? Se eu quiser, por exemplo, só saber qual é a conclusão de um trabalho, eu vou direto na conclusão. Por que eu vou ler o trabalho todo? Se eu quiser saber só as características do método dele para poder replicar no meu estudo, por exemplo, eu só preciso ir na seção de materiais e métodos. Eu não preciso necessariamente ler todo o trabalho. Se eu quiser saber o objetivo do trabalho, eu posso ir no último parágrafo da introdução, como eu disse para vocês. Eu não preciso ler a introdução toda. Então, um trabalho acadêmico ele não precisa ser lido na ordem na qual as informações são apresentadas. Você pode ler na ordem que você quiser. E existem alguns autores que até sugerem isso, que você leia em ordem diferente, que não necessariamente são as ordens da sessão. E a gente chegou então finalmente à ideia da escrita, que era muito importante que vocês tivessem essa base anterior. Primeira coisa aqui, pessoal, a gente não escreve como a gente fala e a gente não fala como a gente escreve. Então, muitas vezes eu vou ler o trabalho de alguns alunos, seja numa prova, ou seja lá no trabalho de curso que ele está escrevendo, e os alunos escrevem exatamente da maneira que eles falam, abreviam as palavras, parece que estão escrevendo no WhatsApp, né? Escreve assim, então, vírgula, escreve depois. Não, pessoal. A língua escrita é diferente da língua falada. E a gente não vai falar da mesma maneira com os nossos pais, com os nossos filhos, com um amigo, ou na hora que você estiver apresentando a sua tese de doutorado. A gente precisa se portar de maneira adequada a cada ambiente desse. E eu não vou escrever um bilhete para minha esposa da mesma maneira que eu escrevo um artigo. Também não faz sentido, né? Então a gente precisa entender isso. Cada ambiente de escrita ou de fala é diferente. E a gente não escreve, que é o nosso foco aqui, da maneira que a gente fala. Então o fato de você às vezes falar muito bem não é garantia de você escrever bem, tá bom? A partir disso, então, quais são as nossas principais dicas para poder escrever bem? Primeiro, escrever frases completas. Escreva como se você estivesse escrevendo para uma criança. Todo mundo tem que entender o que você está querendo dizer, pessoal. Qual é um erro muito comum? A gente escreve pensando na gente e a gente tem que escrever pensando no leitor. Ah, Guilherme, mas eu estou escrevendo minha tese de doutorado, eu tenho que ter uma linguagem mais rebuscada. Não. Se a pessoa tiver que ler o seu trabalho buscando toda hora no dicionário, no Google, o que as palavras significam, você vai estar atrapalhando a vida do leitor. É lógico que tem alguns termos técnicos, algumas informações que são básicas e todo mundo daquela área tem que entender. Se a pessoa ainda não entende ainda, por exemplo, alguns termos da fisiologia, ele tem que buscar no livro de fisiologia o que são aqueles termos. Mas são termos da área, são termos comuns. Não é você ficar inventando palavras ou buscando palavras que não são do cotidiano para poder dificultar o seu trabalho e às vezes acreditar que está sendo mais inteligente por causa disso. Não tem nada a ver. O que significa escrever frases completas? Frases onde a informação está completa ali. Eu não posso deixar a informação subentendida. Não é um poema, não é um artigo de jornal, não é um recado para sua esposa, para o seu marido. Tem que ser frase completa. Todo mundo que for ler aquilo tem que entender a mesma coisa. Seja simples, seja direto, escreva na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo e complemento. A gente não está escrevendo um poema, pessoal. Então é assim, ao banheiro foi o Pedro para poder se limpar. Não precisa escrever assim. Pedro foi ao banheiro para poder se limpar. A gente vai escrever na ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. É a maneira mais fácil de entender. É lógico que às vezes, quando a gente vai escrever um artigo, algumas revistas obrigam, ou às vezes isso é aberto, mas a gente escreve na voz passiva e não na voz ativa. Mas mesmo assim, a gente deveria escrever de forma mais objetiva, clara e direta possível. E como é que a gente pode fazer isso, pessoal? A primeira vez que eu escrevi um artigo, que eu tentei escrever um artigo, né, e o orientador no final deu ok, ele foi para revisão para poder ser traduzido para o inglês. E quando o artigo voltou, eu pensei assim, caramba, a mulher não entendeu nada do que eu quis dizer. Inicialmente eu pensei que fosse culpa dela, da empresa, né? Porque a primeira reação de qualquer ser humano quando alguma coisa acontece errada é a gente botar a culpa no outro, a culpa nunca é nossa. E depois eu comecei a perceber pelas perguntas, né, pelos questionamentos que a tradutora fez no meu texto, que realmente o meu texto estava mal escrito. Por quê? A gente tem uma tendência de escrever frases e orações muito longas, parágrafos que às vezes não tem nenhuma pontuação final. A gente começa um parágrafo e termina um parágrafo 10, 12 linhas depois só tem vírgula, 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 vírgula. A gente discute diversas informações dentro de um mesmo parágrafo.
Isso dificulta a vida de quem está lendo para poder entender. Porque a leitura é isso. Eu estou pegando aquela informação que foi transformada por uma pessoa que pensou sobre aquilo em códigos, que são as palavras, que são as letras, e aquelas letras e aquelas palavras eu tenho que decodificar para poder fazer sentido para mim. Então a gente tem que facilitar a vida do leitor. Então qual é a ideia aqui? A gente vai entender que o parágrafo que está aqui no final, ele é a formação, ele é um conjunto de períodos. Os períodos são um conjunto de frases ou orações, e as frases ou orações são um conjunto de palavras. Então, quando eu estiver pensando, quando eu estiver escrevendo as minhas palavras, eu tenho que usar palavras conhecidas. Eu tenho que utilizar palavras que são fáceis das pessoas entenderem. E aquilo que eu falei para vocês também. Não tem por que ficar inventando moda. Eu vou usar as palavras, vou escrever de forma direta, vou escrever de forma simples. Quando eu juntar essas palavras, eu vou ter uma frase ou uma oração que aqui para a gente não faz a diferença entre elas duas. Qual é a sugestão? Que essa frase tenha cerca de 20 palavras. Pô, Guilherme, você quer dizer que eu tenho que contar as palavras que eu estou, a frase que eu estou escrevendo, a quantidade de palavras? Sim. Escreva. Se você achar que está grande demais, está começando a ficar difícil de entender, seleciona lá com o cursor do Word e vê quantas palavras tem ali. Se tiver difícil de entender, possivelmente tem mais do que 20 palavras. Não significa, pessoal, que tem que ter exatamente 20, mas essa é uma sugestão. Então, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, não tem problema. Então, algo ali por volta de 20 palavras, você consegue transmitir uma informação. Dentro da frase, dentro da oração, você transmite uma única informação central. E essa ideia de sujeito, verbo e complemento. O conjunto de frases, cada uma dessas frases ou orações com uma ideia central, serão unidas para poder formar um período. Esses períodos eles são ligados por meio de palavras de ligação. Assim, dessa maneira, todavia, entretanto, além disso, são palavras que serão utilizadas para poder mostrar para o leitor se uma frase, se um período ele está concordando com o anterior, se ele está discordando, se você está explicando, se você está exemplificando. Então, eu transmito uma informação, ponto, e vou transmitir outra informação. Como é que eu vou ligar essas duas frases para que ela fique mais fácil de ser entendida para quem vai ler depois o meu trabalho? A segunda frase ela está complementando a anterior, ela está sendo contraditória, está sendo explicativa. O que ela é em relação à anterior? Geralmente a ideia é que a gente comece um parágrafo com as informações que são mais fáceis, que são mais entendíveis pelas pessoas, e depois, no meio do parágrafo, a gente começa a apresentar as informações novas, e no final do parágrafo a gente conclui aquela informação. Por quê? Porque cada parágrafo também só pode ter uma ideia central. Como eu disse para vocês no início, lá na introdução, por exemplo, eu tenho que no primeiro parágrafo falar sobre o que se sabe de uma maneira geral sobre o assunto. Essa é a ideia central daquele parágrafo. Eu não vou escrever nada que não seja sobre isso. No segundo parágrafo, eu vou fazer uma contextualização, vou falar o que já se sabe sobre aquele assunto de maneira mais específica. Essa é a ideia central do segundo parágrafo. No terceiro e no quarto parágrafo, vou mostrar o que não se sabe, vou justificar o meu estudo. Essa é a ideia central do meu parágrafo. Se você começa a discutir muitos assuntos dentro de um mesmo parágrafo, você confunde a vida do leitor. E outra coisa, se você muda de um parágrafo para o outro, dá a entender que você está mudando de assunto. Mas mesmo que você mude de assunto, o somatório dos parágrafos transmite uma informação racional. Então, o primeiro parágrafo dá uma dica para a pessoa do que você vai escrever no segundo parágrafo. O segundo parágrafo vai discutir alguma coisa e vai dar uma dica para a pessoa do que vai estar escrito no terceiro e assim sucessivamente. Assim você está facilitando a vida do seu leitor. Então, para a gente poder fechar as discussões aí, pessoal, e a gente ir para as perguntas de vocês. O que a gente tem que se lembrar? Que todo estudo começa com uma pergunta, começa com um problema. Esse problema só vai ser bem identificado se você ler. Se você não ler, você não vai saber se seu estudo é importante ou não, se ele realmente merece ser feito. Além disso, a gente precisa entender que todo trabalho acadêmico tem suas seções e, via de regra, a ideia é sempre a mesma. Então, eu tenho que colocar as informações da introdução na introdução. A informação da introdução não tem que estar na metodologia.
A parte de discussão não tem que estar na conclusão. Então, cada sessão tem que ter a sua informação específica, tá bom? Deixa eu dar um exemplo em relação a isso aqui. Então, se eu vou na casa do Igor, por mais que eu não tenha ido lá, eu sei que na sala eu devo encontrar um sofá, uma televisão, talvez uma mesa. No banheiro eu vou encontrar as coisas do banheiro, na cozinha as coisas da cozinha. Então, isso precisa estar claro para a gente, a mesma coisa em relação ao artigo. E por último, na hora que você for escrever, seja simples. Escreva frases curtas, transmita só uma única ideia por cada parágrafo e depois leia o seu trabalho. Muitas vezes a gente escreve o nosso trabalho, a gente está doido para poder se livrar dele e a gente não lê aquilo que a gente escreveu. Então tenha isso em mente, leia aquilo que você escreveu para que você perceba os seus próprios erros e você corrija esses erros antes de chegar no orientador. Eu agradeço aí pela atenção de vocês, pessoal, me coloca à disposição. Então eu falei para vocês sobre o meu site. Quem quiser entrar depois lá, tem coisa bacana sobre metodologia da pesquisa. Um abraço aí, vamos às perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão sobre escrita científica. Esse é um assunto que eu me identifico bastante em função das minhas experiências e necessidades anteriores. Como também falei no podcast para vocês, tem uma parte do meu site onde eu trago esse tipo de discussão. Eu espero que eu possa ajudá-los mais uma vez. Um grande abraço.